Olá, estamos de volta com o nosso Espaço Feminino e agora nós vamos bater um papo reto aqui com o Dr. Paulo sobre homeopatia. Doutor, vamos começar falando, o senhor explica pra gente o que é a homeopatia em si. A homeopatia é um princípio terapêutico descoberto pelo médico alemão Samuel Hahnemann no final do século XVIII, mais ou menos. Ela não é uma coisa recente, é uma coisa Não, bem... já tem 215 anos, mais ou menos. É uma jovem moça. Uma jovem. Em termos terapêuticos, é uma balzaquiana. E Hahnemann, como médico, ele se deslocou da Alemanha por um período muito grande dele na França e ele não tinha uma grande afinidade terapêutica de trabalho. E ele começou a fazer grandes traduções de grandes livros médicos. E nas traduções dos grandes livros médicos, ele descobriu a homeopatia. Ele era um médico? Ele era um médico, mas não exercia tão profundamente a sua profissão. Entendi. Como ele falava 8 idiomas e havia uma dificuldade em tradutor de livros técnicos naquela época, ele optou por fazer a tradução de livros técnicos da medicina. Para colocar no mercado. Para colocar no mercado e para ajudar, inclusive para se ajudar, porque Sim. ele tinha 8 filhos. Sim. Então, na medicina era difícil ele criar os 8 filhos. Então, Entendi. como tradutor, era um ganho extra que ele tinha muito grande. Então, ele descobriu num livro escrito por Hipócrates o fenômeno energético das plantas. E aquilo foi como Todo tipo de planta? Todo tipo de planta. Aí, aquilo foi como um tchan para ele. O que ele fez? Ele começou a fazer as pesquisas no reino mineral, vegetal e animal, usando a homeopatia. A homeopatia não é só vegetal? Não, a homeopatia pode ser animal e mineral. Certo. Tá? Os 3 reinos da natureza. Nos dias de hoje, nós já temos um psiquiatra indiano chamado Rajan Sakaran, que é um dos maiores homeopatas do mundo, que já usa a homeopatia sintética. Que seria, por exemplo, pegar uma cortisona, dinamizar a cortisona em DH2 ou DH3, tirando todo o efeito colateral da cortisona e aplicando para a pessoa, sem que a pessoa tenha lesão no organismo. É uma homeopatia ultramoderna. Mas não é o natural. Não, não é o natural. Ela foi sintetizada. Ela veio de um produto sintético, não é o princípio da homeopatia. O princípio é o reino mineral, vegetal e animal. É original. Original. Então, Hahnemann estudou sobre isso. Ok. E a primeira planta que Hahnemann estudou foi uma planta chamada quina. E, como toda medicina, como toda terapêutica, toda descoberta é empírica. Por incrível que pareça, nos dias de hoje, no século XXI, ainda continua sendo empírica a descoberta. Você estuda profundamente a parte científica e você não consegue, às vezes, comprovar nada. Por um tchan de alguma coisa, você descobre aquilo. Às vezes passa anos e anos, tempos buscando, e tempos, de repente, até vem conseguir... uma coisa simples, você consegue ver aquilo. Então, Hahnemann, quando saía para tratar de um paciente, ele botava no alforje do cavalo dele a quina, uma paciente com febre. E ele levava a quina para dar a esse paciente. E a quina no formato original dela? De uma tintura. Pegava a planta, botava em 70% de álcool, completava com 30% de água e tinha uma planta. Ele tinha uma tintura de planta. Ah, ele fazia essa químicazinha. A tintura. Então, o que ele via? Quando ele dava a quina ao vizinho dele, para febre, o vizinho demorava uma semana para ficar bom. Quando ele andava 4, 5, 6 quilômetros com o alforje do cavalo, com aquela quina, aquele paciente dele de 10 quilômetros se curava mais rápido. No mesmo remédio. E ele começou a estudar por que aquilo acontecia. Então, o que ele fez? Ele pegou uma manta de couro, botou na mesa, e todo remédio que ele passou a fazer, ele passou a fazer o que nós chamamos de sucção, ou vascolejo, que era ficar batendo o remédio. E ele começou a bater um número de vezes. E ele batia 100 vezes, tirava 10 ml, botava em outro vidro, batia mais 100 vezes, e começou-se, então, o processo de dinamização hahnemanniano. Ou seja, a homeopatia foi uma descoberta quase que por acaso. No alforje de um cavalo com um remédio ali dentro. Devido à necessidade, então, devido à necessidade de deslocamento dele, ele viu que o outro tinha uma resposta muito mais rápida. Esse é o princípio homeopático. Quanto mais tempo... Tanto é que, na nossa medicina hoje, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a homeopatia há 200 anos. Então, dado ao crescente volume de consumo no mundo inteiro das terapias integrativas, que o ser humano não está suportando mais o produto alopático. Integrativas e alternativas ou não? Hoje a OMS não chama mais alternativa, chama integrativa. Mas foi um nome usado. É o nome usado, na origem seria alternativa, depois complementar, e hoje ela é chamada integrativa. Isso é a OMS que reconhece hoje com o termo integrativa. Na verdade, doutor, até uma pergunta que eu acho que muitos querem saber.
para desenvolver a homeopatia, precisa ser médico, formado em medicina? Não, o Conselho Brasileiro de Ocupação reconhece o profissional não médico. A Universidade Federal de Viçosa forma terapeutas não médicos. A Universidade de São Camilo forma nutricionistas e enfermeiras na categoria de homeopatas. Porque se não tiver um mercado de trabalho na sua profissão de enfermeira ou de nutricionista, podem abrir um consultório como homeopatas não médicos. Mas a maioria deles me parece que, engraçado isso, né? Já são médicos que fizeram a medicina normal e depois optaram por desenvolver homeopatia ou não? Não. Eles, isso aí foi uma contingência de alguns. A homeopatia, por esse tempo que ela está no Brasil, ela viveu durante muito tempo à margem da lei. Ela viveu durante muito tempo no sentido de quem fazia homeopatia no Brasil eram pessoas espíritas. Então, marginalizada, né? Era marginalizada. Com o crescimento no mundo dessas terapias integrativas, o Conselho Federal de Medicina, há 30 anos atrás, diz é uma especialidade médica. Só que é uma especialidade sem ser uma exclusividade. A única escola de medicina do Brasil que é obrigatório na grade escolar de medicina estudar homeopatia é a Unirio do Rio de Janeiro. Olha só. E a diretora é a doutora Débora Alves, que é muito minha amiga, é a diretora do GRAF. Não tem nada a ver com a medicina alopática. E também não tem nada a ver com espiritual, são plantas. Até me lembro uma vez num consultório, que eu atendendo uma pessoa, que chegou para mim e falou assim, doutor, o senhor não vai dar aquele remédio espírita não, né? Ai, Jesus. eu rio muito, porque por coincidência eu tinha no consultório do meu uso a luz vômica, que é um grande policresto da homeopatia, e eu mostrei para ela e falei, você está vendo esse vidrinho aqui? Estou vendo, o que tem aqui dentro? Tem líquido. Então, esse líquido aqui é um líquido alcoólico. Quer experimentar? E botei na palma da mão dela para ver. É alcoólico. Isso, você está vendo? Está sentindo? Então, você acha que isso é espírito? Nada a ver. Então, não é nada disso. O senhor tem razão, mas ele é ele é um tratamento natural e energético. Tanto é que as dinamizações, para mostrar como a homeopatia funciona no campo energético, se você imaginar a questão do universo, Mercúrio é um planeta que tem muito calor. Mas o planeta que tem mais energia é aquele último planeta, que eu não sei se é Saturno, no universo solar, aquele último planeta que gravita em torno do Sol é o que tem mais energia. O Mercúrio tem mais calor, mas o que tem mais energia é aquele. Então, por exemplo, quando eu faço uma homeopatia que eu dou lá em CH200, CH300, CH1000, eu estou pegando aquele planeta em tipo de energia. Ou seja, eu não estou tratando de um único sintoma, eu estou tratando de centenas de sintomas. Vocês classificaram todos os materiais, sejam plantas, animais ou vegetais, ou minerais, né? E vocês estudaram durante o processo no qual vocês estavam estudando sobre homeopatia. Isso. E foi classificado o poder energético de cada um. De cada planta. De cada planta, por exemplo, a homeopatia ela foi reconhecida. Não é o poder medicinal da planta, ou é? Não, é o poder energético da planta. Porque a gente conhece que plantas têm poder medicinal. A planta, quanto o seu uso medicinal, é a fitoterapia. Ah, olha aí a diferença. É muita diferença. Olha a diferença. A fitoterapia, se você não tiver cuidado, do remédio para a dose, pode haver uma intoxicação. Na homeopatia, quando você não tem uma homeopatia, você não é um experiente homeopata, você pode fazer exoneração. Ou seja, você está tratando de uma doença e uma exoneração é tão profunda que você quer parar com o tratamento porque você não consegue controlar aquela exoneração. Então tem que estar sendo feito por profissionais aptos e conhecedores daquele processo. Isso no caso da homeopatia. Da homeopatia mesmo. A fitoterapia não tem essa alternativa, que se ela te fizer uma intoxicação, ela pode te levar ao óbito. E a diferença do remédio para o veneno é a dose. O fitoterápico é assim. Meu Deus, isso é uma frase que a gente escuta, né? E ela não é brincadeira, ela é uma frase real. Não é brincadeira, ela é sério. A diferença do veneno entre o remédio é a dose. Na fitoterapia, nós temos uma planta que é a aloe vera, que é chamada imperatriz das plantas. Sim. Nós temos dentro da aloe vera o acemanã, que é um dos colágenos mais importantes para o ser humano, para retardar o envelhecimento. Só que a casca do aloe vera tem um produto muito tóxico chamado aloína. A aloína existe ali para proteger a planta. Então, se você desconhece o uso dessa planta e usa ela sem orientação, você vai se intoxicar de aloína. E pode levar a um óbito pelo sistema digestório, por úlceras, tudo isso que a aloína vai causar. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso. No caso de profissionais sem experiência. São pessoas que compram sem a mínima orientação. Então é importante que a planta... E os remédios homeopáticos, eles também precisam de prescrição médica? Ou eles são vendidos livremente? Não, existem dois casos da homeopatia.
Aqui no Brasil, a nossa homeopatia sempre foi por manipulação. Nós nunca tivemos uma indústria homeopática. Ah, é verdade. Não tem laboratório que prepare e já Não, deixa na prateleira. Não. Só que hoje, com as novas portarias que a Anvisa tem criado, tem alguns laboratórios entrando no Brasil. Um legado de Hahnemann foi o seguinte: a homeopatia não é permitido fazer patente. É um legado que eu dou para o povo, para que o povo se cure, para que o povo se trate. Porque os produtos químicos vão aniquilar a raça humana. Foram frases de 200 e poucos anos atrás disso. Já temos visto, né? Estamos vendo isso hoje, tanto na alimentação, quanto nos medicamentos, nos corantes, que foi a maior descoberta da indústria química. Então, estamos vendo isso hoje. Quando você faz um princípio homeopático, você começa a tentar tirar esse efeito colateral que a planta, que o mineral, que o animal te dá. Por exemplo, se você tem uma bronquite asmática, um dos remédios indicado de base é chamada Blata orientalis ou Blata occidentalis. Mas o que é a Blata orientalis ou o que é a Blata occidentalis? É barata. Ou é a barata asiática ou a barata americana. Como assim? É o remédio feito da barata. É o reino animal. Aquela barata foi lá, gente, foi dinamizada. Não vamos ficar chocados. A mesma coisa que o veneno, o antídoto para uma picada de cobra, é o próprio veneno então, da cobra. Essa colocação é muito interessante, porque o mundo sempre teve muitas epidemias. Sim. H1N1 e vem por aí afora, tal, essas gripes. E sempre foram tratados por meio das vacinas. E quando, há 30 anos atrás, a nossa alopatia desconhecia, ou não reconhecia, ou não aprovava o uso da homeopatia, ela esquecia que as grandes epidemias foram tratadas pelo processo similar à homeopatia, que era a inoculação no paciente da própria doença. Da própria doença. Que é um princípio homeopático, é o semilus curanta semilos, iguais curam iguais. É o princípio de Hahnemann, é o princípio hipocrático, os iguais curam iguais. Até a gente vê, mesmo na alopatia, com questão às alergias, os médicos que tratam os alergistas, eles tratam determinadas alergias com isso, né? É esse mecanismo. Usando alguns tipos de vacinas. E as vacinas não contêm que contém aquela parte imunológica que trabalha aquilo que está ali. Que te traz a alergia. Para levantar a tua parte imunológica. Para você passar a ter resposta. E é um conceito isso, é um conceito homeopático. E usado na alopatia. E usado na alopatia. Só que, infelizmente, levou 170 anos com descrédito. O que fez essa homeopatia crescer no Brasil foi essa OMS clamar o povo a deixar a Big Pharma, a diminuir seu índice de doença. Porque o povo já não suporta mais medicamento, mais droga. E eu acho que uma das grandes resistências com relação à homeopatia foi isso que você falou dessa paciente. Das pessoas imaginarem ou pensarem que está vindo de um lado espiritual. Isso criava uma resistência no público, na população, de buscar a homeopatia. E isso foi sendo desmistificado e foi mostrado, tem sido mostrado que não é isso. Além da desmistificação, hoje esses agentes de saúde, por exemplo, nós temos a Universidade Federal de Viçosa formando os terapeutas homeopáticos não médicos. Existem outras faculdades aqui no Brasil? Formando esses profissionais, não, somente a Universidade Federal de Viçosa. Existem outras universidades começando a implantar o sistema. Em várias cidades, acho que em todas as cidades tem pelo menos um médico homeopata. Não tem às vezes uma boa farmácia de manipulação. Uma farmácia de manipulação homeopática, ela requer um certo zelo na qualidade de produtos. Nós estamos falando de energia. Então, por exemplo, aqui no Rio tem uma farmácia que a gente onde manipula muito, ela tem 30 fornos. Então, quando ela faz porque a homeopatia ela se oferece em forma de gotas, tabletes ou glóbulos ou pó. Aquelas bolinhas são glóbulos. Tá. Tem os tabletes e tem o pó, que são papelotes. Então, aquilo para ser feito, ela usa lactose. Poxa, mas a lactose provoca alergia. Não se preocupe que a lactose usada na homeopatia é uma lactose chamada lactose USP, onde ela é totalmente neutra. Então, não tem alergia. Só que quando você trabalha com uma planta e o valor energético dela está ali dentro daquele forno, você quando tira aquele remédio, você tem que fazer uma limpeza e uma asepsia completa naquele forno para colocar outro remédio. Porque ficou ali energeticamente ficou ali dentro, ficou a energia daquele produto ali dentro. E aqui no Rio eu só conheço uma farmácia que faz isso. É a farmácia Centenária, eu só conheço umas, outras eu não faço. Não que eu não confio que seja melhor ou pior, eu faço dela. Pela qualidade, pela integridade com que eu sei que ela trabalha. Do que o senhor conhece dela. Pelo que eu conheço dela.
Tá? Então, a gente que procura fazer essa orientação, procura fazer até esse tipo de coisa, a gente procura conhecer quem faz Porque a qualidade. Porque é claro que isso daí vai interferir no resultado do tratamento. Não tenha dúvida. E no Brasil, hoje, nós já temos alguns laboratórios, infelizmente não são brasileiros, entrando com a industrialização homeopática, totalmente contra os princípios hahnemannianos. Porque está visando o que sempre visam, né? Visando a parte financeira, somente comercial, e a Anvisa liberando isso que está. Então é uma briga meio inglória para os profissionais da área de saúde, porque é a Big Pharma cuidando da doença, deixando o homem para o segundo plano. A homeopatia trata do homem, do ser humano, e não da doença. É completamente inverso o valor. Inversão do valor. Aqui no Rio de Janeiro, quando foi criada a escola de cirurgiões em Botafogo, aquilo ali era o Hospital Homeopático Dom Pedro II criou para fazer a Faculdade de Medicina. Homeopático. Não, era para ser a Faculdade Homeopática do Rio de Janeiro que Dom Pedro II criou. Entendi. A alopatia foi tomando conta e desbancou a homeopatia e tirou dali. Entendi. Há 30 anos só que ela está voltando à evidência no Brasil. Então, ela é reconhecida sem ser conhecida. Porque quando a gente fala isso, é porque um mesmo remédio homeopático, ele atua num leque de sintomas que é impressionante. Agora, doutor, o tratamento homeopático, ele requer tempo, né? Não, ele é rápido. Ele é rápido? É rápido. Se o paciente... aliás, então, isso é um dos fatores que faz com que a pessoa não procure. Você vai fazer um tratamento longo para poder curar determinada... Não, isso é por engano, por engano. É porque nós, culturalmente, nós habituamos a jogar para o profissional e para o remédio a responsabilidade do tratamento. Ele não quer fazer nada. Agora, o paciente. No momento que ele abre mão de determinados tipos de alimento, por exemplo, a homeopatia não pode com umidade. Então, se você está sob um tratamento homeopata e não consome leite, você ajuda o organismo, porque o leite gera muita umidade nas mucosas. Faringe, rinite, faringite, problemas intestinais, o leite gera muito... O tratamento homeopático. Então, ele vem com uma orientação alimentar também. Não adianta você só ingerir aquela medicação... Aquele remédio. Remédio e medicamento é uma diferença muito grande, são diferentes. O medicamento, ele tem um princípio ativo isolado da planta. Quando ele oferece um princípio ativo isolado, você pega uma curcuma. A curcuma você tem a ranitidina. Ela pode fazer crescimento da próstata, a hiperplasia prostática. Mas ela tem a cimetidina, que pode fazer crescimento das glândulas mamárias. Quando eu dou a curcuma na integral, a planta, eu estou dando natureza e o homem. Eu não tenho efeito lateral. Na homeopatia, quando eu dinamizo a curcuma, aí eu corto todo o efeito colateral dela. Aí eu não tenho mais nada nela, a não ser energia para equilibrar o sistema que eu quero. E por que o senhor fala que é rápido e a gente pensa que não é? Não, porque você, se não mudar o hábito nutricional para ajudar o remédio que você está usando... O efeito. A própria alopatia também. É porque os nossos alopatas, que não são nutrólogos, dão um medicamento onde cada vez a doença está ficando mais forte. E o indivíduo cada vez mais fraco. É só observar o número de doenças... Depois do efeito rebote. É só observar as dosagens dos medicamentos que esses pacientes estão usando, estão cada vez mais altas. É sinal que o organismo está cada vez respondendo menos. Meu Deus, vai todo mundo é uma inversão de valores. Escravo, né? O organismo escravo numa dependência química. Acaba ficando escravo do medicamento. Então, o homeopata não quer isso. Então, a primeira coisa que um homeopata consciente faz é fazer uma desintoxicação daquele organismo. Precisa desintoxicar. Lógico, desintoxicar. Anos que a pessoa que nunca usou a homeopatia, o senhor vai fazer primeiro um tratamento de desintoxicar aquele organismo. A gente costuma até perguntar em consultório, é uma coisa até estranha. Quando nós temos nossos filhos e netos, nós vermifugamos essas crianças todo ano. Depois que a gente chega com 14, 15, 16 anos, que os pais param de dominar tanto a gente, você pergunta assim, há quanto tempo você não faz uma vermifugação? Olha, eu estou com 60 anos, eu acho que tenho uns 50 anos que eu não faço vermifugação. Quer dizer, então, será que a flora intestinal sua, que é responsável por 80% da tua parte imunológica, deixou de atuar? A gente só faz em criança. Mas então, será que ela deixou de atuar? Aonde você entrou na geração McDonald's, Coca-Cola, hambúrguer, batata frita, quer dizer, piorou e você se prejudica na sua flora intestinal. Quer dizer, então, o homeopata consciente, ele primeiro vai desintoxicar o ser humano. Então, na desintoxicação que ele faz, ele promove uma qualidade maior de saúde. De saúde. Ou seja, ele não vê a doença como foco, e o homem é o foco. Quando a gente inverte isso, essa doença vira uma entidade, onde o paciente não diz que eu estou diabético, ele diz assim, eu tenho diabetes. Ora, daí fique com ela, porque eu não quero. Sim. É dele, porque ele virou uma entidade. Então, ele não diz que ele está com um ponto de equilíbrio ou de desequilíbrio do corpo. Ele passa a admitir que a entidade é dele.
E isso Hipócrates já falava, cuidado, que o teu alimento seja o seu remédio. E que o medicamento não seja o seu remédio nunca. Olha que coisa boa, doutor Paulo, a gente conseguir desmistificar tanta coisa, tanto tabu criado sobre tantas coisas. E né? a homeopatia, queira aceitar ou não, nos próximos anos que estão vindo aí, vai ser a terapêutica, junto com a suplementação nutricional, que o nosso solo está muito pobre de nutrientes, que vai dominar a arte terapêutica no mundo. Que o homem vai voltar a fazer curas. Porque ele vai entender. A pastora estava pregando agora, a carta de Paulo. Que ele precisa voltar à natureza, Exato. voltar a se... A pastora estava pregando a carta de Paulo ali. Sim. Tá? E dentro dessas cartas de Paulo tem a carta tem aquela parte que fala dos dons. Sim. E os dons de cura são dons divinos, que nós usamos. Sim. Nós não somos donos. Então vai voltar a ter cura por imposição de mãos e tudo aí. Ou seja, tudo vai se basear em energia. E a terapêutica que está voltada à energia são duas. É a acupuntura e a homeopatia. Todas as outras são materialistas. São materialistas. Ah, mas coisa boa a gente ouvir, assim, desmistificações sobre uma coisa que a gente poderia até temer. Mas eu quero dedicar o meu parabéns para você que está fazendo aniversário hoje. Felicidades, um beijo grande no teu coração e a gente tem uma palavra para você. Confere aí no seu vídeo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5:14. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos.